Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre um aspecto que nos parece cada vez mais importante e já há muitos anos tem se tornado uma questão central na nossa sociedade, que é a questão da laicidade do Estado e da liberdade religiosa. Laicidade se refere à ideia do Estado laico. O Estado laico é aquele Estado que respeita a existência das religiões, admite a existência de diversas religiões, de todas as religiões, não coloca empecilhos, obstáculos, dificuldades para que as pessoas possam exercer a sua liberdade religiosa, a sua fé, a sua crença, mas se mantém distante destas expressões de fé e de crença e religiões. O Estado não tem religião. Ele não é antirreligioso, ele não é contra a religião, mas ele não se confunde com as ideias religiosas. Essa é uma questão que ela não é tão antiga na humanidade. A ideia da laicidade do Estado, de certa maneira, nós podemos falar em torno aí de 250, 300 anos, basicamente a partir do chamado iluminismo, das ideias do iluminismo, surge a ideia da laicidade do Estado e de que, portanto, o Estado, o poder público, não deveria se confundir com as ideias religiosas. A época que isso surgiu, especialmente a Revolução Francesa, como um momento de afirmação mais explícita dessa ideia da laicidade do Estado, isso teve grande impacto na educação. Passou a partir daí, a educação, que até aquele momento era praticamente toda ela monopolizada pelas religiões cristãs, no caso, estamos nos referindo aqui à Revolução Francesa, as revoluções burguesas, do Ocidente, da Europa. A educação, que era praticamente monopolizada pela Igreja Católica, principalmente, mas também não só pelas igrejas protestantes que existiam naquela época, ela passa a acontecer uma luta para que ela seja fornecida, oferecida por escolas públicas, não religiosas. Daí a ideia da laicidade, do Estado laico. Não só na religião, obviamente, passa também a existir uma compreensão, e isso, claro, vai avançando passo a passo, mas passa a existir uma ideia de que não haveria sentido em princípios religiosos que podem ser de todos, podem ser até da maioria, podem ser de uma grande maioria, mas não são de todos, sejam impostos àqueles que têm ideias diferentes. Isso não seria democrático. Então, essa ideia da laicidade, ela tem um enorme impulso na Revolução Francesa e ela vai ter um efeito sobre os países, principalmente ocidentais, a partir do século XVIII, a partir do século XVIII, mas com muito maior força no século XIX, e se chega ao século XX com essa questão cada vez mais forte. Importante dizer que, voltando ao ponto, o Estado laico não é um Estado antirreligioso. Então, o Estado brasileiro, por exemplo, ele permite que as pessoas pratiquem suas crenças, as suas profissões de fé, a sua religiosidade, mas ele não deve, de forma nenhuma, interferir sobre esse mundo da religião e da espiritualidade. A Constituição diz, inclusive, de maneira bastante expressa, que não cabe ao Estado financiar, apoiar de forma nenhuma as atividades religiosas. Elas devem, é necessário respeitar a liberdade religiosa, que é um princípio que está lá no artigo 5º. A pessoa tem o direito de ter ou não ter a sua religião, e não se miscuir. Então, a religião majoritária é tal, nós vamos apoiar essa religião majoritária, afinal de contas é a maioria. Não, de forma nenhuma. No Estado laico não cabe, mesmo que uma religião tenha 99%, daquela população, ela não é uma religião do Estado, porque o Estado não tem religião. Não cabe ao Estado ter uma religião. Isso é uma coisa no Brasil que se superou depois do Império Brasileiro, porque a Constituição de 1824 do Império Brasileiro dizia que a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial.
E sabe que isso tinha consequências, não é uma coisa que parece um detalhe, uma bobagem. Uma pessoa protestante, por exemplo, não poderia chegar a um cargo de juiz, de deputado, de senador. Os cargos públicos que existiam na época não poderiam ser exercidos por pessoas que não fossem daquela religião oficial. Isso era uma consequência direta de um Estado religioso, teocrático e não laico. Então a laicidade do Estado não é uma grande conquista democrática, é importante se entender isso. Mas essa é uma questão que, obviamente, ela não passa ao longo do tempo de maneira pacífica. Existem aqueles que, ainda que falem que respeitam a laicidade, na prática não o fazem. Quando, por exemplo, querem impor padrões de uma determinada religião a toda a sociedade. Um exemplo, nós tivemos no Brasil o divórcio. Embora ele já fosse um tema na sociedade civil, pelo menos desde os anos 50, ele só foi aprovado, ele só foi colocado na Constituição o direito ao divórcio, à dissolução do casamento, em 1977, através da emenda, conhecida emenda do senador Nelson Carneiro, que foi aprovada à época. E na época a Igreja Católica, que era contra, e continua sendo contra, né, o divórcio, os seus princípios, seus postulados, houve uma campanha fortíssima dizendo que a família seria destruída, que isso ia destruir a sociedade, porque destruiria a família. Quando, na verdade, na época, o modelo familiar, né, pai, mãe e filhos, já não era o modelo total da sociedade e já havia, seguramente, na época, pelo menos 20% de famílias constituídas por pessoas separadas ou mulheres, exclusivamente mulheres com seus filhos. Então, se não houvesse a ideia da laicidade do Estado, por exemplo, não haveria divórcio no Brasil, porque pelo censo ainda a população católica é considerada majoritária, pelo menos tem mais de 50%, né? Ainda, mesmo que tenha caído aquela ampla maioria que já foi de 80%, 90%, não haveria divórcio. Afinal de contas, a maioria da população é católica, então não caberia. Errado. Ora, qual é a ideia? Vamos trabalhar esse exemplo. Uma pessoa católica é obrigada a se divorciar? Não, porque o divórcio é um direito, é uma possibilidade, ninguém é obrigado a se divorciar. Mas uma pessoa, católica ou não, que deseja se divorciar, ela deve ser impedida por um princípio religioso? Claro que não. É legítimo, por exemplo, que a Igreja Católica diga aos seus fiéis, católicas e católicos, não se divorciem. Isso é legítimo, é um princípio religioso que a priori não causa prejuízo a ninguém, não está mandando matar ninguém, por exemplo, porque aí já não pode. O princípio religioso que manda matar, desculpe, mas a liberdade religiosa não é um direito absoluto. Ela se equilibra com os demais princípios constitucionais. Mas se a religião não mandar matar, não mandar praticar violência, discurso de ódio, ela pode fazer o seu proselitismo, defender os seus princípios. Então seria legítimo dizer, católicos, a Igreja Católica diz para não se divorciar, mas o Estado não pode impedir. E mesmo uma pessoa que seja oficialmente católica, esteja lá batizada e que não tenha se auto-excluído ou tenha sido excomungada, por exemplo, que ela seja oficialmente católica, ela não pode se divorciar pelo Estado? Claro que pode. O Estado não tem que fazer verificação de ligação, de vínculo religioso de ninguém. Exatamente porque o Estado é um Estado laico. Essa é uma questão muito importante. Nós vimos recentemente um caso de uma situação de aborto, que era uma situação de aborto, aliás, uma situação absurda. Uma menina de 10 anos, que a gravidez dela era decorrente de violência sexual, é uma hipótese de aborto prevista no Código Penal como não passível de criminalização, existe excludente de criminalidade no caso dessa hipótese de aborto, e simplesmente setores católicos se pronunciaram contra, em função se pronunciaram contra, não queriam que o aborto fosse feito no Sistema Único de Saúde, o SUS. Ora, o SUS não tem princípio religioso, o SUS é um sistema público de saúde, e não cabe a questão de um princípio religioso. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa que seja testemunha de Jeová e, portanto, tem restrição à doação de sangue, e o SUS não iria fazer a transfusão de sangue porque essa pessoa é testemunha de Jeová? De forma nenhuma, o SUS tem que garantir. E já tem decisões, inclusive, judiciais, a partir de iniciativa do Ministério Público,
para crianças e adolescentes testemunhas de Jeová que precisam de transfusão, que os pais não querem, e o Ministério Público obtendo ordem judicial para garantir, né? Mostrando que o princípio religioso não pode se contrapor, por exemplo, ao princípio à vida, o direito à vida garantido pela própria Constituição. Então essa é uma questão importante. Nós temos agora em novembro, eleições municipais. É muito importante que se verifique com todo cuidado a posição de candidatos e candidatas, tanto a vereador e vereadora quanto a prefeito e prefeita, sobre a questão do respeito à laicidade do Estado e à liberdade religiosa. Quando alguns desses setores mais extremistas, fundamentalistas religiosos falam de liberdade religiosa, em geral eles falam, mas não praticam, porque a maioria das vezes eles querem impor os valores religiosos aos demais, e isso não é liberdade religiosa. A liberdade religiosa consiste no direito de respeitar a possibilidade que cada uma tenha religião ou não tenha religião, e ela tem a religião que ela quer, e não a que uma ou outra pessoa acha, porque essa é uma questão da própria pessoa, é no plano individual. Então nós não podemos de maneira nenhuma admitir a confusão entre princípios religiosos e as políticas públicas do Estado. A laicidade é uma questão fundamental e hoje no Brasil ela é mais importante ainda porque ela tem sido sistematicamente questionada e desrespeitada por setores do fundamentalismo religioso, em especial no Brasil, os setores neopentecostais, evangélicos neopentecostais, e os setores católicos conservadores radicais. Lamentavelmente, esses setores têm se colocado contra o respeito à liberdade religiosa e isso nós não podemos admitir, porque não havendo liberdade religiosa e não havendo a laicidade do Estado, se coloca em risco os direitos humanos e a própria democracia. Então que nós ficamos com essa reflexão e pensemos muito, agora nas eleições, sobre a postura de candidatas e candidatos que vão fazer essa disputa. Nós vimos o exemplo recente, que foi aquela votação de perdão de dívidas das igrejas, e isso é mais uma demonstração do quanto a questão da laicidade do Estado no Brasil não é uma questão consolidada. É uma luta permanente e por ser uma luta permanente nós temos que estar permanentemente atentos e alertas na defesa desse princípio fundamental para a democracia e para os direitos humanos. Muito obrigado.